Olá, amigos do Esporte e Debate. Seja bem-vindo à TV Assembleia, canal 51.2 e à TVN, canal 17. A partir de agora, gente, o esporte em dimensão maior na sua televisão. E olha só, no Esporte e Debate de hoje, você vai ver. Sampaio inaugura nova sede. Sérgio Frota é reeleito presidente da Bolívia Querida. Divulgada a tabela da Copa FMF 2019, que garante vaga na Série D do ano que vem. Você vai ver ainda uma reportagem especial com o maior nome da história da educação física do Maranhão. Professor Dimas, em pleno vigor, o mestre ainda tem muito a ensinar para as novas gerações. E mais, uma entrevista exclusiva com o presidente do Maranhão Atlético Clube, Robson Paes. Ele fala sobre a preparação do Bode Gregório para a temporada 2020 e a Copa FMF 2019. Tudo isso e muito mais você encontra onde? No Esporte e Debate, que já começou. E olha, para começar o Esporte e Debate, a gente não poderia começar de uma forma tão esplendorosa. Porque a gente vai falar agora do maior professor da história da educação física desse estado. Estou falando do professor Dimas. A repórter Márcia Carvalho foi conferir de perto uma aula lúdica do professor Dimas, onde ele conta um pouco da sua história reluzente para o esporte maranhense, quiçá de todo o território nacional. Parece uma brincadeira, mas essas atividades lúdicas e recreativas fazem parte de uma aula de capacitação para acadêmicos e professores de várias modalidades de educação física. A novidade é o professor. Peraí, novidade não. Quando se fala em professor de educação física, ele é um dos maiores nomes do estado. Antônio Maria Zacarias Bezerra de Araújo Dimas. Ufa! Mas não é porque o nome dele é grande, não. É porque esse senhor é uma das maiores referências esportivas maranhenses. O professor Dimas tem 91 anos de idade. Quem olha para ele em pleno vigor e dando aulas para adultos e crianças fica impressionado. Ele é a prova de que cuidar da mente e do corpo faz bem para a gente. Ainda mais se puder ensinar outras pessoas sobre a importância do esporte. O esporte eu divulgo que é importantíssimo para a vida das pessoas. E hoje as pessoas, infelizmente, estão cada vez mais botando a máquina para trabalhar por ele. Até as crianças pequenininhas agora é só com o olho no celular e deixar de fazer atividade. O que vai acontecer? A humanidade vai terminar degenerando. Então, eu com essa idade estou estimulando as pessoas ainda a fazer atividade. E eu estou dando uma atividade de forma mais recreativa. Os mesmos exercícios de uma forma mais recreativa. E agora, nessa nova fase da vida, o professor Dimas ensina para os alunos, que também são professores, dicas especiais e segredos para ter sucesso na carreira. O professor Dimas é uma referência, né, na nossa área de educação física. Ele que trouxe o curso de educação física aqui para o Maranhão. E para mim é um prazer muito grande não só estar aprendendo aqui hoje com ele, mas poder estar fazendo parte desse legado que ele vai deixar, né, ao longo dos anos aí, poder perdurar essas atividades aqui na nossa área e na academia. Uma satisfação muito grande ter um profissional com tanta experiência, podendo passar um pouco desse trabalho lúdico, recreativo, que é extremamente complementar dentro de um trabalho de treinamento e fundamental para trabalhar o cognitivo, o trabalho em equipe, a diversão, é maravilhoso. É muito legal esses esportes que eu estou fazendo aqui na Viva Água com o senhor Dimas, porque ele foi um grande representador aqui da Viva Água. O Dimas tem uma vida inteira dedicada ao esporte. Foi um dos fundadores do curso de Educação Física na Universidade Federal do Maranhão e idealizador do Festival da Juventude, que depois se tornou Jogos Escolares do Maranhão.
Em 2016, recebeu a medalha Manuel Beckmann, maior condecoração do Poder Legislativo maranhense, pelos excelentes serviços prestados ao Estado. A ideia do curso também é documentar durante as aulas as técnicas do professor e disponibilizá-las em vídeo na internet para profissionais de educação física e amantes do esporte. Ele trouxe para São Luís a implantação da ginástica olímpica, que hoje é artística. Ele implantou o handebol. A primeira equipe do basquete feminino foi ele que levantou a mulher no esporte aqui no Maranhão. Então esse legado não pode se perder. Afinal de contas, ele tem 91 anos. Então a ideia é fazer um documentário onde tem a execução do exercício, o nome do exercício e as variações de cada exercício. E se você ainda está impressionado com o entusiasmo e a dedicação do professor Dimas, ou já está pensando na aposentadoria, que tal se inspirar em quem já tem quase um século de vida, praticamente todo dedicado ao esporte? Fui fundador do curso de Educação Física da UFMA. Trabalhei em Colégio Batista, Marista, SEMA, trabalhei muito em piscina particular, trabalhei muito com natação. Fui o introdutor do handebol no Maranhão, da ginástica olímpica, do basquetebol feminino. Tudo isso foi eu que introduzi naquele tempo que nós éramos pouquíssimos professores. O senhor pensa em parar em algum momento? Está na hora de eu parar? Olha, enquanto eu tiver disposição e alegria e prazer, eu estou me mexendo. E aí, se animou? Que reportagem muito legal da Márcia Carvalho, né? Retratando a história do mestre, o professor Dimas. Vou conversar mais sobre esse e outros temas aqui com meu amigo Gregório Dantas. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Jurinho. Ô, Greg, emociona a gente, né? Falar um pouco do professor Dimas, 90 anos de idade. Sempre, né? Esse esplendor, né? Essa vitalidade. 91, viu, Jurinho? 91 já, 91 né? Já rompeu a barreira dos 90. Já, e em pleno vigor, né? Mais uma vez aí, na Viva Água dessa vez, ministrando mais uma aula para professores, né? Ele mais uma vez contribuindo nesse mundo acadêmico, né, na academia, com essa aula recreativa, misturando um pouco do caráter lúdico e, claro, né, o professor Dimas sempre contando um pouco da sua história, que é grandiosa aqui no Maranhão. É verdade. Eu sempre destaco, inclusive a Márcia lembrou muito bem no VT, né, na matéria, na reportagem produzida pela TV Assembleia, que o professor Dimas recebeu, inclusive, homenagem aqui da Assembleia. Me lembro da homenagem que ele recebeu. A época do deputado Eduardo Braide, né? Muito concorrida a solenidade e muito justa, isso, né? A medalha Manuel Beckmann foi entregue ao professor Dimas, né? Ô Greg, se há alguém que merece realmente toda a referência positiva por tudo aquilo que construiu na história do esporte do Maranhão, é claro que a gente tem grandes nomes dessa história do esporte maranhense. Sim. Mas o professor Dimas, ele é responsável não só por essa estruturação, pela essa organização do esporte, mas sobretudo pela formação de tantas e tantas gerações vitoriosas do esporte maranhense, né? Não, sem dúvida. Ele, além de formar gerações, ele teve uma contribuição decisiva em dois aspectos que eu digo que são muito importantes aqui dentro do esporte maranhense. Primeiro, foi na fundação do curso de Educação Física da Universidade Federal do Maranhão, da UFMA, né, que ele é um dos... Produzindo conhecimento, Isso, né? É um dos fundadores do curso, né, claro, que é de maior produção de conhecimento, formação de novos educadores físicos, e também foi um dos que pensou, né, que idealizou os GEMES, né, os Jogos Escolares Maranhenses, do jeito que acontece, né? Ele, o alemão. E, exatamente. Então, ele está de parabéns. Todas as reportagens que são feitas em homenagem ao professor Dimas, para mim, ainda ficam um pouco aquém, É pouco para o tamanho da história que ele tem. Contar a história Isso. do professor Dimas, né, requer muito, né, documentário, tempo. Sim. E é claro, a gente, para falar dele, a gente precisa realmente estar muito emocionado com o tema do esporte sempre, mas Sim. muito afeito àquilo que ele tão produziu de qualidade, né, no esporte do Maranhão, né, Greg? Isso. E a gente lembra também, Jurinha, que o professor, ele, além de tudo que já conquistou e que representa para o esporte maranhense,
é uma figura que, como a gente falou no comecinho do nosso comentário, aos 91 anos mostra que não tem idade, né? Esbanja, né? E que não tem idade para a pessoa começar a fazer uma prática esportiva, não tem desculpa, né? Diz, eu não tenho tempo, não sei o quê. Não, ele está com 91 anos, está no pleno vigor, né? Praticando esporte, incrível, uma disposição incrível. Então, está de parabéns ele e a Márcia também pela bela reportagem produzida. Parabéns a Márcia também. Depois do intervalo, vamos falar do Maranhão Atlético Clube. O Bode se prepara para disputar a Copa FMF, onde buscará o bicampeonato da competição. E também os planos do time atleticano para 2020. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com o Esporte em Debate. A Copa FMF vai ser a última competição do futebol profissional em 2019. A Federação Maranhense de Futebol insiste em realizar uma competição que desde o seu nascedouro já nasceu com enormes problemas, principalmente no aspecto financeiro. Eu estou aqui com o presidente do Maranhão Atlético Clube, Robson Paes, jornalista Robson Paes, para a gente falar sobre o MAC, que voltou a trabalhar, a treinar e é o atual campeão da Copa FMF. Primeiro dizer da nossa satisfação em revê-lo aqui no Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa. Juraci. Sempre uma alegria estar aqui com você, com os telespectadores, Esporte em Debate, falar sobre o Maranhão, que é sempre uma felicidade muito grande para nós falarmos sobre o Maranhão Atlético Clube, uma das grandes equipes do futebol maranhense, das mais tradicionais e longevas do futebol maranhense. Presidente, me ajuda a entender uma coisa aqui. Todos os campeões do futebol brasileiro e mundial, eles são privilegiados nas competições em que conquistaram título. O Sampaio, por exemplo, foi campeão da Copa do Nordeste e ele entrou numa fase mais avançada da Copa do Brasil. Quando se conquista um título estadual, por exemplo, a competição seguinte, você abre o torneio. O Maranhão é o atual campeão da Copa FMF. A competição vai ter uma fase de 5 jogos classificatórios. Dentre as 5 equipes que vão disputar, o Maranhão joga 3 partidas fora de casa. Quer dizer, não tem privilégio nenhum o atual campeão da Copa FMF? Juraci, é algo que nós questionamos, conversamos com a federação, com o diretor de competições da federação, o Hans Nina, acerca dos critérios utilizados para essa tabela. Nós entendemos que o Maranhão, nós não queremos privilégios, nós queremos apenas que a tabela, que a competição tenha um equilíbrio para que a disputa ela seja disputada efetivamente em campo. E, infelizmente, o Maranhão, nessa primeira fase, acabou por ser penalizado. O time campeão, uma das grandes forças do futebol maranhense. Nós temos uma tabela em que o Maranhão faz 2 jogos apenas em São Luís, faz 3 fora. Outras equipes fazem 3 em casa, sendo que as últimas partidas em casa, o Maranhão faz a última partida fora. Eu tenho, inclusive, a tabela, está aqui, ó. Federação Maranhense de Futebol. Essa tabela aqui, eu tenho uma preocupação, porque se o pessoal que organiza a Champions League, o pessoal que faz as grandes competições internacionais, olha uma tabela dessa daqui, eu acho que os dirigentes da federação vão ficar pouco tempo aqui, eles vão embora. Porque olha só, conseguiram botar o Maranhão para jogar dia de finados. Aí houve a reclamação, colocaram o jogo do dia 2 de novembro, dia de finados, para o dia 3, né? Vejo aqui a tabela da competição, meus amigos telespectadores. Abre no dia 1º, São José e Santa Quitéria. Dia 3, Maranhão enfrenta o Cordino, 3h30 da tarde. O Maranhão pediu para jogar esse horário? É um horário colocado pela própria federação. Foi a federação que impôs. Em face da questão de iluminação do estádio, começar as partidas às 3h30. É uma definição para diminuir custos da federação. Aí temos aqui a segunda rodada, Juventude Maranhão, quarta-feira, dia 6. Esse jogo vai ser à tarde também, né?
Esse jogo marcado para o estádio Pinheirão. Como se lá em São Mateus também o torcedor não tivesse nada para fazer à tarde, né? Eu acredito que lá também seja por conta da iluminação. O estádio não tem iluminação, até onde eu sei. O Pinheirão não tem iluminação, por conta disso os jogos são realizados 3h30, 4 da tarde. Isso. Aí vejo, dia 9 de novembro, São José e Pinheiro, não tem local, não se sabe. O senhor sabe onde São José vai jogar? Não. É outra indagação que nós temos, porque São José e Santa Quitéria, ninguém sabe onde vai jogar. Eu fiz esse questionamento. Mas Santa Quitéria tem um estádio bom lá, eu conheço o estádio, o senhor conhece também, né? Sim, o que ocorre é que me parece, o Santa Quitéria hoje ele está mais sediado em São Luís do que em Santa Quitéria. Então o SantaQuitéria não é de Santa Quitéria? Hoje me parece ele que é São mais Luís. São Luís, só que pelo estatuto, como o clube é do interior, teria a obrigatoriedade de fazer as partidas no interior do estado. Então o Santa Quitéria está buscando ainda um estádio para jogar, porque em tese não poderia jogar em São Luís. Essa é a explicação dada pela deu federação. Prazo até o dia 22, né, deste mês. Exatamente, para que apresentem estádios e laudos dos estádios. Quarta rodada, dia 13, 15h30, Cordina e Pinheiro, lá no Leandrão e Barra do Corda. Dia 14, quinta-feira, Maranhão e São José. Esse jogo será em São Luís, mas não tem horário definido. São José, ainda não foi definido. Será no Castelão, porque o mando de campo é do Maranhão. Maranhão fará os jogos no Castelão, são 2. Não será à noite, não? São José, quarta-feira, provavelmente à noite. E no dia, vamos ter no dia 17, a última rodada da fase de classificação, Pinheiro e Maranhão, Juventude, São José, Santa Quitéria e Cordino. Por que o Maranhão encerra a fase de classificação, campeão da competição, jogando fora de casa? É um critério que nós precisamos conhecer, estabelecido pela federação. Eu fiz esse questionamento, o argumento que foi utilizado é de que não poderia contemplar todos os clubes, óbvio, jogando em casa, mas nós entendemos que seria interessante que o Maranhão... Na hora de escolher alguém para poder pagar a prenda, escolher o Maranhão. É o Maranhão. A informação de que por nós fazermos a abertura em casa, nós faremos a última partida fora, o que acaba por ser prejudicial. Nós esperamos que já vamos trabalhar para que cheguemos na última rodada sem precisar efetivamente de um resultado positivo fora de casa, mas acaba por, de alguma forma, penalizar o Maranhão Atlético Clube. Presidente Robson Paes, o Maranhão lucrou quanto para disputar a Copa FMF ano passado? Qual foi o lucro do Maranhão? Financeiro, nenhum. Pelo contrário. Nenhum? Nenhum. Nós tivemos prejuízos, como de resto praticamente todas as competições. O lucro do ponto de vista técnico foi participar da Série D. A competição garante uma vaga para o campeão na Série D este ano, nós participamos da Série D. Mas no momento do título não teve uma premiação, um dinheiro algum? Não tem premiação financeira na Copa FMF, infelizmente, porque todos os clubes que participam são clubes que têm uma limitação muito grande de ordem financeira, isso é aparente. Todos Você sabia que bem acompanham. aqui no vizinho estado do Piauí eles pagam premiação lá, né? Não tinha essa informação e acho que seria muito oportuno que uma competição como essa, se não uma premiação, mas pelo menos reduzir as despesas dos clubes. Os clubes são muito onerados nas partidas, tem taxas de arbitragem arcadas pelos clubes, pessoal de logística da partida, tudo, enfim, é uma despesa muito grande. O senhor tem ideia assim de cabeça qual foi o prejuízo? Quando terminou, levantou o título de campeão da Copa FMF, vaga para a Série D, que também não tem cota fixa. Qual foi o prejuízo que o Maranhão teve? Olha, não dá para mensurar de forma exata o tamanho do prejuízo, mas são muitas despesas. O futebol ele é muito caro e nós temos uma dificuldade muito grande em nosso estado de ter patrocinadores. Isso é um fato. Hoje, a federação ajuda os clubes em alguma coisa? Muito pouco, muito pouco. Acho que a federação, inclusive, é um pleito de todos os clubes que participam das competições, sobretudo agora da Copa FMF, que é uma competição importante do ponto de vista de valer vaga para a Série D, mas é uma competição deficitária e todos os clubes passam por dificuldades muito grandes. Tanto o Maranhão Atlético, que é o
hoje a principal força, o mais tradicional clube que participa, mas as outras 5 equipes passam por dificuldades severas financeiras. Inclusive não participariam dessa competição. Quem conhece a sua história sabe que o senhor tem uma história de transparência, de seriedade em tudo aquilo que se envolve. Seja como diretor da Rádio Itabira, secretário adjunto do governo do estado, o senhor foi diretor da casa, inclusive aqui da Assembleia Legislativa, é jornalista reconhecido, usando da sua sinceridade. Se não fosse obrigado, porque eu li o regulamento obriga os clubes a disputar esta competição. O Maranhão disputaria? Olha, nós refletiríamos bastante acerca da participação, porque do ponto de vista financeiro é praticamente inviável. Nós fazemos um sacrifício muito grande para colocar a equipe numa competição como essa, mesmo buscando desonerar ao máximo. Então, provavelmente não participaríamos, né? Mas como há um regramento estabelecido pela federação de que o clube que não participa, ele fica suspenso das atividades não só dessa competição, mas de campeonato maranhense, inclusive de outras categorias, por 2 anos, isso não é um caso específico do Maranhão. Outros clubes, o Pinheiro, por exemplo, só vai participar da competição porque há essa imposição, né? Então, para evitar esses prejuízos futuros para a equipe, aí participa e busca fazer o máximo para ter o mínimo de despesas. Presidente, o Maranhão está treinando. Fale um pouco da formação desse time, comissão técnica, grupo de jogadores. Então, Juraci, nós temos hoje um grupo algo em torno de 23 atletas, a maioria advinda do Sub-19, categorias de base. Nós acreditamos muito nesse trabalho, aliás, está no DNA do Maranhão. O Maranhão fez até um bom campeonato, né? Nós concluímos o Maranhense Sub-19, o Maranhão terminou invicto e foi desclassificado da competição, infelizmente, por um cartão vermelho, que teve a mais que o Sampaio, por isso não esteve nas semifinais. Um cartão vermelho. Nós priorizamos esse trabalho na base e de tal modo que nós colocamos a nossa comissão técnica profissional, o Lucas Andrade, que é um excelente técnico, que esteve conosco na reta final da Série D do Campeonato Brasileiro, permaneceu para desenvolver esse trabalho no Sub-19 e dando continuidade a esse planejamento, nós temos a mesma comissão técnica profissional, lógico, agora na Copa FMF. E um aproveitamento muito grande de jogadores, nós temos mais de 16, 17 jogadores do Sub-19 que participarão dessa competição, a Copa FMF, que é a Sub-23, mesclando com outros jogadores que nós já tínhamos, que disputaram o Sub-23 ano passado, e 3 acima dessa idade, que é o permitido pelo regulamento. Esses 3 tem o Maicon, né? Tem o Neto. Maicon, o zagueiro que foi campeão na Copa FMF passada pelo Maranhão, o Zé Neto, que já teve uma passagem, um volante, passagem pelo Maranhão Atlético há alguns anos, e vamos aí contratar mais um jogador que estamos a definir com a comissão técnica entre um atacante de área ou um goleiro, para praticamente com essas contratações fecharmos o nosso grupo e lutar pelo bicampeonato, né? Para que o Maranhão possa conquistar essa vaga na Série D do ano que vem. Presidente, eu tenho dito aqui na TV Assembleia, eu tenho dito na rádio, que a realidade do futebol do Maranhão não pode ser entendida pelo ponto de vista da performance adquirida por Imperatriz, que se mantém na Série C, e pelo Sampaio, que subiu à Série B. Não se pode enganar absolutamente ninguém de que o futebol do Maranhão está bem. Não, não é verdade, não acredite nisso. O Maranhão vive uma situação complicada no aspecto financeiro, o Moto idem, o Cordino, o Bacabal acabou desaparecendo, o Viana desapareceu do mapa, o Santa Quitéria nem jogar em casa pode, o Chapadinha ficou pelo meio do caminho. E aí, eu vejo algumas declarações estapafúrdias. O presidente da federação, depois de tudo isso que a gente disse aqui, ele deu uma declaração aqui na TV Assembleia dizendo que a Copa foi um sucesso ano passado, a Copa FMF.
que o senhor pensa sobre a realidade do futebol do Maranhão e o que é necessário, no seu ponto de vista, para que o futebol realmente viva um novo momento? Graça, eu penso que nós temos situações, como você coloca, isoladas, vitoriosas e muito importantes para que possamos melhorar a qualidade do futebol maranhense. Essa do Sampaio conseguiu acesso para a Série B é fundamental porque valoriza o produto futebol no Maranhão e nós precisamos parabenizar o trabalho e o esforço que é feito pela diretoria do Sampaio, sobretudo pelo presidente Sérgio Frota, que é um lutador, um guerreiro diante de toda essa ordem de dificuldades que nós apresentamos. E olha que o Sampaio, dito pelo próprio presidente do Sampaio, enfrenta dificuldades mesmo com campanhas vitoriosas como essa. Me falou ainda há pouco ao telefone que precisa de 1,5 milhão para sanar dívidas. O que com certeza é um fato concreto. Então veja, o Sampaio, que é o nosso melhor clube ranqueado nacionalmente, agora participará da Série B, enfrenta dificuldades. Calcule o que não passam exatamente como você faz o relato, o Maranhão, o Moto, o Pinheiro, o Santa Quitéria, o São José, enfim, todos esses outros clubes. Então, penso que deve haver uma racionalidade no calendário, um trabalho de valorização do produto futebol e que a federação ela seja um fator indutor de busca de patrocínios, de melhoria para os clubes, fazer o papel que a CBF faz em nível nacional. O senhor tem ideia de algum projeto já da Federação Maranhense de Futebol para o ano que vem, para o futebol do Maranhão? Temos o Campeonato Maranhense, que é, né, já Não, mas já eu falo definido. Um projeto de comunicação e marketing que possa dar aos clubes patrocínio, possa dar a estruturação das competições. Hoje não há concretamente uma ação específica da federação nesse sentido, que eu penso ser fundamental. Não basta nós apenas colocarmos no calendário e já se pensa, vejo o vice-presidente de competições da Federação Maranhense anunciar a Copa FMF para o ano que vem, quando a CBF ampliou o calendário, ou seja, os clubes que participarão da Série B, Série C e Série D, no caso os clubes do Maranhão, terão um calendário até novembro do ano que vem. Me parece pouco racional que se coloque uma competição no mesmo período. Mas ele deve colocar até fechar, 31 de dezembro. Porque, como já discorremos aqui, isso acrescenta mais despesas para os clubes, num ambiente em que há uma dificuldade absurda de recursos. Então, a federação, em vez de criar mais elementos que dificultem a vida, sobretudo financeira dos clubes, penso que deveria buscar apoiar mais, criar alternativas para que se viabilize, sobretudo financeiramente, os nossos clubes que estão passando por momentos bem difíceis. Eu conversei aqui no Esporte em Debate com o presidente do Maranhão Atlético Clube, o jornalista Robson Paes. Presidente, é sempre muito bom ouvir o senhor, que tem equilíbrio, sensatez e que fala, né, com convicção da realidade do nosso futebol, sem mascarar uma realidade que está aí para todo mundo ver. Nosso futebol precisa de muita coisa. Obrigado, Juraci, pela oportunidade e aproveito para enviar um abraço caloroso ao nosso torcedor maquiano, convidar para que apoie o nosso time na Copa FMF. Temos esse trabalho que está sendo realizado com muita dedicação e buscando o bicampeonato, que é o nosso objetivo, para disputar a Série D do ano que vem e torcendo e trabalhando para que o futebol maranhense tenha dias melhores e com os clubes se viabilizando para participar das competições e dar as alegrias que o nosso torcedor tanto merece e precisa. Como você viu aí, Greg, o telespectador também, o presidente vai ter muito trabalho, né? Para disputar uma competição como essa, mais uma vez deficitária, a gente não se cansa de falar, e montar esse planejamento para 2020, né? Exato, competição completamente deficitária. É claro que o Robson não aborda apenas o tema Copa FMF, né, na entrevista, né? Mas é um dos temas principais, porque é a competição mais próxima que o Maranhão Atlético Clube vai ter que disputar agora. A competição começa agora já no dia 1º de novembro, para o Maranhão começa dia 2, né, desse mês de novembro inteiro. Lembrando que temos essa característica
de ser uma competição sub-23, o MAC já apresentou alguns jogadores. Sub-23 com detalhe, o Maranhão, boa parte do time é sub-19. E o MAC já apresentou alguns jogadores, pelo menos 2, né, já foram anunciados acima desse limite de idade, né? O Zé Neto e o zagueiro Maicon, e ainda estava tentando buscar mais um, o Robson deixou bem claro. O Neto do Sampaio. Isso, que pode ser um meia, ele falou, então um goleiro, né, que ele estava tentando ir atrás, ele para fechar assim o elenco para disputar essa Copa FMF. Indo além da Copa FMF, a gente tem que sempre destacar a dificuldade que o Maranhão Atlético Clube enfrenta e a abordagem que o Robson deu a condução da entrevista, Jurinha, quando ele vai citando o caso do futebol maranhense estruturalmente falando, né? Porque ele diz assim, rapaz, olha, você até toca no assunto brilhantemente quando diz o futebol maranhense não pode ser resumido a sucesso de Sampaio e Imperatriz nesse ano de 2019, né? É porque isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. E o Robson deixou bem claro que também compartilha desse pensamento, dessa ideia, porque é verdade. A gente sabe que a realidade do futebol maranhense é cruel, principalmente com Santa Quitéria, com Cordino, com Pinheiro, né? Greg, seria cômico se não fosse trágico. O presidente da federação deu uma entrevista aqui à TV Assembleia, o repórter Ismael Gama, dizendo que a competição, a Copa FMF, foi um sucesso absoluto no ano passado e que este ano vai repetir o sucesso. Aí o presidente do Maranhão, que foi o time campeão da competição, diz que o Maranhão não gostaria de disputar a competição, está sendo obrigado por força de regulamento e que ano passado o Maranhão tomou um baita de um prejuízo para disputar a competição. Foi completamente deficitário. E que sucesso é esse? Nenhum. E ele inclusive lembrou que o Pinheiro também não queria disputar e também está sendo forçado pela mesma situação, que é completamente deficitário. A gente só recorda que no ano de 2018 o Pinheiro foi o vice, né? Chegou até a última e mesmo assim também, igualmente, a equipe do Maranhão teve prejuízo. Eu destaco, Jurinha, a dificuldade dos clubes maranhenses mesmo de organizar o futebol, principalmente pela falta de investimento. O Robson também citei isso, né? Que claro que tem o investimento do governo do estado, da iniciativa privada, mas é muito aquém do que deveria ser, né? O futebol maranhense é muito tímido nesse aspecto, né? Aliás, os empresários são muito tímidos. Investimento, né? A própria iniciativa privada, esse apoio que o governo dá financeiro é um apoio que é importante. Muito importante. Não dá para pagar todas as despesas, a gente sabe disso. Longe disso. Mas imagina trabalhar sem esse apoio do governo. Eu acho que nem dava para fazer futebol profissional. Era muito complicado. Mas imagina só que a iniciativa privada não participa. Não. É muito aquém do que deveria, muito tímida. E é uma das principais... Para a gente não cometer injustiça, são raríssimas as empresas claro que tem. Que se dispõem a participar do processo, né, do esportivo. Claro que tem, e aí geralmente, e infelizmente o que eu vou dizer é de torcedor, aquele aficionado, né? Que é o empresário que é aficionado pelo clube e aí ele vai investir no clube dele. Greg, a gente precisa falar da Copa FMF, que vai ter início, né? Dia 2, ou dia 1º de novembro. Dia 1º de novembro, Isso. O Maranhão jogaria dia 2, pediu para jogar dia 3. Isso. Né? Vai estrear dia 3, né, de novembro aqui em São Luís. É uma competição com 5 rodadas, né? Sim. É uma competição rápida e que o campeão terá o direito de disputar no ano que vem a Série D do Campeonato Brasileiro. Exato. Nós teremos a participação de clubes como Maranhão, São José, Cordino, Juventude, Pinheiro e o Juventude, né? Que é o campeão da segundinha, né, que vai também disputar essa Copa FMF. Tem time que só vai responder à federação o local de jogo, quer dizer, o prazo que tem, na verdade, até o dia 22, né? O São José, por exemplo, não sabe onde vai mandar seus jogos, o estádio lá não tem condição. Não tem condição, e a gente tem que destacar também esse caráter de sub-23, né, que o Maranhão vai tentar botar uma equipe sub-19, é o caso específico do Maranhão. O Maranhão vai utilizar a base sub-19, alguns jogadores sub-23 e 3 jogadores, como prevê o regulamento, acima dessa idade, né? Você já citou o nome de 2, com a possibilidade do Neto também chegar para reforçar o Maranhão. Aí lembrando também que o Maranhão confirmou, né, a permanência do Lucas Andrade, que fez essa final da Série D no Maranhão nesse ano de 2018, também da preparação física do Tiziano Filintos, né, que vai ser vai continuar sendo, né, preparador físico
da equipe do Maranhão Atlético Clube. Lembrando que a competição, a Copa FMF, começa dia 1º de novembro, né, e termina no último dia do mês, no dia 30 de novembro, né? Aí terminaria em dezembro. Isso, aí foi antecipada, fizeram ela mais... Aí os clubes... Isso. Um alívio, porque né? aí só paga uma folha. Exatamente. E aí temos essas seis equipes aí, que ainda tem esse período aí que pode ter alguma desistência, apresentar também, né? Tomara que não, para a competição, pelo menos com o que foi planejado, possa chegar até o final sem problema nenhum. Né? Teremos 6 equipes, 5 rodadas na primeira fase, turno único, né? Então algumas equipes vão jogar 3 partidas em casa, algumas 2. Semifinal 2 jogos e a decisão em 2 jogos. Cruzamento olímpico, primeiro contra quarto, né? Ali tradicional, e a semifinal e a final 2 jogos. Então temos aquele problema de, na primeira fase, de algumas equipes jogarem 3 jogos em casa e outras 2, e é o caso do Maranhão, né? Que a gente até, o Robson destaca, né? Que é atual campeã, e aí vai ter essa árdua missão, né, de jogar 2 partidas em casa apenas e 3 fora, né? Então, uma pequena injustiça, vantagem alguma, né, o Maranhão não teve, né, a respeito disso aí. É verdade, pela camisa que tem, pela tradição, merecia mais respeito por parte da federação, inclusive. Sem dúvida. Não é privilégio, é respeito. Exato. Depois do intervalo, destaque para o Sampaio Corrêa. Sérgio Frota reeleito para mais um biênio no Sampaio. E o Sampaio apresenta novidades na sua sede do Parque Dr. José Carlos Macieira. Segura aí que daqui a pouco a gente conta para você. E o Sampaio Corrêa promoveu eleições. A Bolívia Querida elegeu para o biênio 2020-2021, reconduziu, na verdade, por aclamação, o presidente do clube, que está há 12 anos, Sérgio Frota. Ele vai para mais um biênio à frente do conselho diretor. Mas a novidade mesmo foi a presença do vice. O Sampaio mudou. Sai o deputado federal Josimar de Maranhãozinho e assume Murilo Dias. Para quem ainda não conhece o Murilo no futebol, o Murilo tem um grande trabalho no basquetebol do Sampaio Corrêa, levando a equipe boliviana a 2 títulos nacionais. E, é claro, a ser o grande destaque do basquetebol feminino brasileiro. Ele agora vai, com certeza, acumular funções. No basquete, vai continuar o trabalho e agora na parte administrativa vai ajudar também o presidente do clube, Sérgio Frota. Foi a grande novidade. Mas o Sampaio também, na eleição, apresentou aos conselheiros, torcedores e à imprensa as suas novas instalações. O Sampaio deu uma repaginada no centro administrativo. Sala da presidência, fisioterapia, refeitório, né, o hotel concentração da equipe boliviana, né, novas acomodações, com tecnologia inclusive no Parque Dr. José Carlos Macieira. Foram algumas das novidades apresentadas. O repórter Ronald II, inclusive, conversou com o diretor de patrimônio do Sampaio Corrêa, Luiz Fernando Cadilli, que deu mais detalhes sobre a reforma com que passou o Parque Dr. José Carlos Macieira e que foi apresentada a torcedores, conselheiros e à imprensa quando da eleição do conselho diretor do clube. Já existia aqui uma espécie de um esqueleto do prédio, que não era aproveitado, e a gente inaugurou ontem as salas de diretoria, né, do marketing, da comunicação, do patrimônio, a sala do administrativo financeiro e jurídico, um espaço novo para rouparia, a secretaria do clube também vai funcionar no espaço novo e a sala da presidência. É um ganho para o clube em termos de estrutura, porque acho que o Sampaio merece um espaço desse, principalmente para a diretoria administrativa trabalhar, né, mais reservado, com mais conforto. Acho que já precisava disso há algum tempo. E o presidente Sérgio Frota autorizou a gente a trabalhar nisso desde dezembro do ano passado, que a gente vem trabalhando. Aos poucos, com recurso que é possível fazer investimento no patrimônio, que não é tanto, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu concluir mais essa obra, mas deixar mais esse legado para o clube, na gestão do presidente Sérgio Frota. Em termos de estrutura, para o ano que vem, de 2020, né? O presidente já autorizou como prioridade um campo novo, que é o campo 2, é uma das solicitações da comissão técnica. A gente sabe que o Sampaio precisa de um campo novo. Por falta de recurso, a gente já tentou algumas vezes fazer e nunca conseguiu concluir, mas dessa vez é prioridade. A ideia é que na pré-temporada em dezembro os jogadores já estejam trabalhando nesse campo novo, se for possível, se não em janeiro, né, no início da temporada. Tem algumas melhorias, algumas reformas para fazer na estrutura que já existe, em termos do refeitório, na cozinha, algumas melhorias para fazer. Na concentração, a gente deve ter um ganho de mais 2 apartamentos. A gente deve ficar aí na faixa de 12 apartamentos funcionando no clube. E tem uma ideia
tem um projeto, que esse daí que requer um pouco mais de recurso, de verba para poder fazer isso. O presidente também já autorizou a gente fazer esse levantamento, esse orçamento, que seria um centro de reabilitação esportiva, física e fisiológica do Sampaio Corrêa, com a sigla CREFISC, né? Seria um prédio novo, um projeto novo, uma estrutura nova, onde estaria integrado todo o departamento de fisioterapia, de musculação, dos jogadores, da parte fisiológica, preparação física, tudo num ambiente só, e não em espaços separados como a gente tem hoje aqui, que nos serve muito bem, é estruturado o que a gente tem hoje, não deixa a desejar clube nenhum, mas é uma tendência nova dos clubes usarem isso no espaço só de uma forma integrada, entendeu? Então essa é uma ideia também para 2020. Ô Greg, o Sérgio vai para mais 2 anos à frente da presidência do Sampaio Corrêa. Sim. A novidade na formação da diretoria foi a presença do Murilo Dias na vice-presidência do clube. Verdade, o Sérgio completa assim, né? Vai completar 14 anos à frente do Sampaio Corrêa, né? Tem uma administração que conquistou vários títulos, a gente sempre tem que destacar isso. Vamos dizer assim, a administração conseguiu mais acessos também, né? Historicamente falando do Sampaio Corrêa, conseguiu acesso de Série D para C, de C para B, né? Aí voltou para C, aí depois voltou para B, agora de novo, né? Então ele é um vitorioso, né? Vamos chamar assim, uma administração vitoriosa nesse aspecto de levar o Sampaio novamente à repercussão nacional, né? O Sampaio conseguiu também a conquista da Copa do Nordeste, que a gente sempre tem que bom lembrar, né? Uma competição a nível regional, né? Da região Nordeste aqui. Então o Sérgio tem todo um arcabouço de vitórias, de títulos e conquistas, né? Que ele carrega em mais 2 anos de mandato. A mudança, Jurinha, sai o Josimar de Maranhãozinho, que você já falou, né? Que é o deputado federal, entra o Murilo, né? O Murilo, para quem não sabe, é o que você já destacou também, responsável pela parte do basquete do Sampaio Corrêa, né? Estruturou completamente o basquete do Sampaio. Modificou completamente, né? Trouxe a Isiane, depois a Isiane também assumiu um papel lá como cartola também, ajudando ele nesse processo de transformação do Sampaio Corrêa basquete dentro da LBF. O Sampaio é bicampeão nacional, isso é uma coisa importante, é uma coisa marca histórica. Então o Murilo tem muita experiência, pelo menos no trato esportivo, né? Tomara que funcione e dê certo dentro do futebol. Ele até destaca que ele não tinha experiência dentro do futebol, né? Mas é uma primeira experiência, pelo menos de gestão, ele vai ter agora no futebol. Ô Greg, sobre o Sérgio Frota e o que você falou, eu concordo em gênero, número, grau, sobre a conquista de títulos. Na história do clube, ele é o presidente com o maior número de conquista, de acesso do clube. Agora, eu até para manter a coerência com que eu me posiciono em relação aos fatos, eu sou um defensor, e diria para você até intransigente, de alternância. Sim. Alternância de poder. É um pensamento que eu tenho, eu acho que oxigena, eu acho que democraticamente você consegue fazer com que uma estrutura organizacional funcione melhor quando você dá a oportunidade de mudanças, porque são novas cabeças, novos pensamentos. Às vezes nem sempre as mudanças são benéficas, há mudanças que trazem, né, dificuldades, inclusive para a história de um clube de futebol. Mas é de praxe e é normal, e aí eu comungo muito com esse pensamento, até cheguei a conversar com o Sérgio sobre isso, de que ele poderia, é claro, não deixar o clube porque ele quer continuar, entende que tem a mostrar e pelo seu repertório de títulos, de conquista dentro do clube, é claro que ele tem uma identificação muito forte, é o presidente mais vitorioso, como eu falei ainda há pouco. Mas eu acho que poderia assumir um cargo no Conselho Deliberativo, porque essa é uma trajetória dos presidentes do Conselho Diretor. Sim. O Conselho Deliberativo é o órgão consultivo do clube, é o órgão que decide de fato o que o clube precisa fazer, que referenda os atos do Conselho Diretor. Acho que ele poderia ir para o Conselho Deliberativo e abrir esse espaço aqui no Conselho Diretor, por exemplo, uma novidade que seria o Murilo. Eu acho que ficaria de enorme tamanho. Isso, inclusive, eu conversei com o presidente do Sampaio Corrêa, mas entre o fazer e o pensar, há uma diferença. Isso é a minha maneira de pensar e eu gostaria de colocar isso aqui publicamente. Sim, tá entendendo? Dentro da minha coerência de pensamento. Não, eu compartilho, Jurinha, que claro que uma oxigenação, né, uma mudança, né, na figura do gestor é saudável para qualquer lugar. Isso aí eu não tenho dúvida. Eu acho que tem um problema, principalmente nos estatutos dos clubes, que é esse critério de eleição ininterrupta, né? Que o cara pode ficar se reelegendo quantas vezes quiser. Eu acho que isso que deveria ser mudado dentro do estatuto, nesse caso específico, do Sampaio Corrêa. Não, tá bom, cara, 2 anos,
Aí pode renovar por mais 2 e acabou, né? Devia ter Eu uma acho até que alteração 2 nesse anos é aspecto. pouco, Eu viu? também acho. Eu acho que poderia ser 4 anos. Tem alguns clubes tá que entendendo? trabalham em triênios e outros que trabalham em quadriênios, exato. Eu acho que quadriênio seria uma coisa aproximada. 4 anos sem renovação. Sem Então, renovação. 4 anos com renovação com mais uma? Não sei, mas acho que é exagerado mesmo essa renovação aí eterna, ad eterna. Eu vou dar um exemplo meu. É. Eu fui chamado por um grupo de amigos para fazer a fundação da FEFUSMA, né? Federação de Futsal do Estado do Maranhão, que a primeira federação ela tinha muitos débitos, ela não conseguia mais sequer dialogar com a Confederação Brasileira de Futsal e juridicamente estava muito complicado para ela funcionar. Eu fui chamado por um grupo de amigos, capitaneados pelo Alim, né, na época, e eu fui eleito como vice-presidente. Depois ocupei outros cargos e me ocupei na minha vida profissional na área de comunicação e a gente foi para uma reeleição. Eu digo, tá bom. Aí eu já parei por ali, porque entendia que deveria ter uma oxigenação. Né? Federação de Ciclismo, eu tive um papel também na Federação de Ciclismo, mas quando se partiu para novas eleições, eu digo, não, minha área de atuação, ela vai parar bem aqui, a gente precisa dar um entendimento que a transição e as modificações, elas precisam acontecer de forma perene. Não, precisam sim, o Sampaio Corrêa precisa sim dessa mudança, o Sérgio continua mais 2 anos, eu torço para que agora continue dando certo, né? Porque esse ano de 2019 começou muito mal, a gente tem que lembrar isso. E terminou muito bem. E terminou muito bem. Então, tomara que o 2020 comece como terminou esse ano de 2019, que aí vai dar tudo certo. Não pode ter mudanças drásticas. A gente já sabe, tem uma informação de bastidor, né? Que o Brigatti conseguiu, né? O Brigatti renovou o contrato com o Sampaio. Essa é uma grande notícia. Isso. E a antecipação da eleição, e aí ele tem muito razão, o Sérgio, nisso, porque existe o compreço financeiro e que para o clube buscar um adiantamento, o Sampaio precisa cumprir com 1,5 milhão que está em aberto, um passivo, ele precisava de uma legalidade, né, dentro da diretoria do clube, de forma jurídica, para buscar junto à CBF. Tanto é que ele viajou para o Rio de Janeiro para buscar essa antecipação. Justamente era disso que eu ia falar agora, né, nesse exato momento, é que o Sérgio está tentando, através desse processo de articulação política lá na CBF, a antecipação da receita da folha da Série B do ano que vem, né? A gente sabe, eu estava pesquisando também, algumas informações também de bastidor de nível nacional, que está complicado isso aí, porque a CBF não quer liberar nenhuma cota antecipada da Série B do ano que vem antes de terminar desse ano, que não está perto de terminar, a gente tem que lembrar isso, né? Tem pelo menos umas 13, 12 rodadas pela frente, então vai demorar um pouco para terminar a Série B, então isso aí complica um pouco nesse aspecto do Sampaio conseguir fechar a folha desse ano de 2019. O Sérgio vai ter que ser mais criativo, né? Procurar outras formas para poder conseguir fechar essa folha. E eu vejo até com tristeza, vou dizer para você, porque o clube que fez a campanha que o Sampaio fez e financeiramente, vale lembrar que antes do acesso, uma rodada antes, o Sampaio era 13º em público. Sim, quer dizer, a torcida só acreditou mesmo só nas fases acesso, decisivas. Né? Só acreditou nas fases decisivas. Só no jogo do acesso lá do mata-mata do acesso diante do São José, depois contra o Confiança, que foi um pouco mais tímido, e aí recuperou ali, né, no jogo final, diante da equipe do Náutico. 3 jogos. 3 jogos. Foram 3 jogos que aí realmente foi a torcida. O torcedor foi. Foi a torcida do Sampaio. E o resto não, tem que esquecer, a torcida está devendo muito. Só finalizar, mais uma, dentro ainda desse assunto do Sampaio Corrêa, lembrando que o Sérgio já anunciou, a pré-temporada começa dia 2 de novembro, já está anunciado certo, lá no CT mesmo, José Carlos Macieira, aqui. 2 de dezembro, né? 2 de dezembro, exato, 2 de dezembro, falhei aqui. E com o Brigatti, né, no comando da equipe do Sampaio Corrêa, lembrando... E olha, ele fez um esforço muito grande, o Sérgio, para manter o Brigatti. O Brigatti tinha uma proposta do futebol pernambucano. Santa Cruz. Do Santa Cruz. Isso. O Brigatti tinha uma proposta que chegou a ser sondada pelo Figueirense, entendeu? Está muito mal na Série B. Muito mal. E ele recebeu, eu recebi a informação ainda há pouco, uma proposta também do futebol paraense. Não me passaram o clube, mas que ele teria recebido. Talvez do Paysandu. São propostas financeiras muito acima da realidade Sim. do Sampaio e do futebol do Maranhão. Não é do Sampaio, do futebol do Maranhão. E o Sérgio conseguiu bancar isso. Conseguiu bancar e ele é o primeiro passo, né? Porque a gente sabe que o trabalho do Brigatti foi muito bom. Foi muito bom. Então, quando o trabalho é muito bom, tem que ser reconhecido e ele merece se ficar. Do atual elenco, 10 jogadores, cerca de 10 jogadores serão mantidos. Eu vi o Sérgio, inclusive, dando uma entrevista, né, para um órgão da imprensa Irmão, falando justamente disso, né, que
que tem alguns planos, alguns jogadores que ele quer manter, alguns que tem contrato ainda vigente no ano de 2020, ele quer manter. Ele disse assim, a zaga titular, ele destacou, né, o Paulo Sérgio, o Odair, o Everton também ele quer manter de qualquer jeito, muito bom jogador. O goleiro Andrei tem contrato. O goleiro Andrei ele quer manter, aí também já tem alguma gente, pessoas que não querem que ele mantenha, né, mas ele quer manter o goleiro Andrei, né. O Lucas Huck. O Lucas Huck é um dos jogadores também. Ferreira, eu vou me arriscar a dizer que Ferreira foi um dos melhores jogadores dessa Série C do Campeonato Brasileiro, sem dúvida. Você viu a seleção do campeonato, jogou muito, né? Sim. Seleção com o Paulo Sérgio, né? Teve um zagueiraço do time do Sampaio, Salatiel Júnior. Sim, Salatiel. Foi o artilheiro da competição. Que o Sampaio quer manter, né? Mas está tendo dificuldade porque recebeu proposta, né? Foi o artilheiro da competição, exatamente. Então tem alguns jogadores interessantes. O Rony, ele também destacou, quer manter o Rony, né? Que veio do futebol piauiense. Mas o River cresceu os olhos, né? Exato. O River cresceu os olhos, mas ele quer manter o Rony. Lembrando, Juliano, só finalizando aqui o assunto do Sampaio Corrêa, para ano que vem o Sampaio tem garantido, nesse momento, o Campeonato Maranhense, né? O Campeonato Brasileiro da Série B, e aí existe aquela possibilidade, final de ano, né? Que é praticamente certa, de ficar com aquela vaga da Copa do Brasil. Não, está confirmada a vaga da Copa do Brasil. É porque tem que esperar o ranking sair no final do ano, né? Que aí o Rio Grande do Norte cai um e o Maranhão sobe um. Não, mas deixa eu dizer para você, o presidente inclusive conversou com você da federação, sim, que a Federação Maranhense subiu no ranking. Subiu, mas ela ganhou uma vaga a mais. Porque tem que ser divulgado, é que ainda não foi divulgado. Eu sei que foi divulgado, mas eu não... tá certo, o Sampaio tá certo, será o representante na Copa do Brasil ao lado do Imperatriz, né? E do Moto Clube. Do Imperatriz e Moto Clube. Então, Imperatriz campeão, Moto vice, o Sampaio entraria pelo ranking, né? Pelo ranking, porque também é a equipe da Série B e a Federação Maranhense subiu a Federação do Rio Grande do Norte caiu, né? Teve as equipes rebaixadas da Série C para D, então o Rio Grande do Norte perdeu muito, o Maranhão cresceu muito, né? Ô Greg, chegamos ao final do Esporte em Debate. A você, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência de sempre. Os canais de interação para que o público, Greg, possa participar aqui na TV Assembleia, sugerindo pautas, mandando pra gente alô, participando de uma forma geral. Juliano, antes de falar dos canais de interação, eu já ia passando batido, rapaz. Olha, no dia 18 agora de outubro, teremos a reunião da Federação Maranhense de Futebol, essa última informação aqui. Opa! Para revelar, né, divulgar a reunião do Conselho Técnico. Isso, o calendário do Campeonato Maranhense, né, a tabela do Campeonato Maranhense do ano que vem, 2020. E deverá começar dia 22 de janeiro. 22 de janeiro, com término previsto para o dia 26 de abril. E o regulamento mesmo, né, de 2000 É o mesmo, mas eles botaram até um critériozinho lá que aceita sugestões. Se você protocolar, qualquer torcedor, né, pode protocolar para sugestão de alteração. Por meio da ouvidoria, né? Isso, por meio da ouvidoria. Só encerrando que a gente não podia deixar passar batido nessa informação, né? O lógico. Campeonato Maranhense, portanto, de 22 de janeiro a 26 de abril. Aproveitando o ensejo, sim, clubes, dirigentes de clubes que reclamam muito o regulamento da competição, mas assinam, isso, que reclamam de tabela, tá na hora. É a hora de... Depois de assinado... De mostrar a sugestão, é a hora de debater, é a hora... Olha, depois de assinado tem que cumprir. A minha sugestão era fazer o Campeonato Maranhense com ida e volta. A minha sugestão também é essa. Entendendo? Eu acho que seria uma questão de equidade, de isonomia do campeonato. Essa é a grande sugestão que já estou deixando essa sugestão há algum tempo. A minha é essa. Daria 14 rodadas 14 rodadas. Excelente, acabou o campeonato, campeão, tudo resolvido ali, sem problema. Todo mundo ia jogar a mesma quantidade de partida dentro e fora de casa. Para mim, essa era a minha sugestão também, né? É isso? É verdade. Mas, só continuando, né? Tem que dar para os nossos... telespectadores, né, os nossos contatos, né, o nosso canal de interação, né, o telespectador pode contribuir com o nosso programa através do nosso canal de interação, né, o primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV, tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028, e o nosso WhatsApp, que está passando aqui embaixo da sua tela. Ô Greg, grande abraço, tamo junto, obrigado, é o Heraldo. Um abraço para Gleidson aí que tá... Gleidson, você, meu ídolo, viu? Bispo, tá de volta, Frank, tá de volta. Chegou no final, mas marca a presença. Grande abraço, gente. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, galera. Valeu.